Mais uma vez, bom dia, estancianos, estancianas, os já bem feirados, os bem integrados, essa audiência qualificada. Semana passada, o pessoal sentiu uma falta do Face da rádio, né? Que não, só estava no seu, estava, né? E aí o pessoal disse, mas logo no dia do bacalhau e do salmão, né? Eu digo, mas é isso mesmo, o pessoal está ajeitando, né? Então, essa semana, dia 13 de abril, completaram-se 7 anos da morte de um grande escritor da América Latina, um dos maiores pensadores dos tempos modernos, Eduardo Galeano. E a gente lembra de Eduardo contando suas histórias, inclusive aquela que ele disse que uma certa manhã ganhou de presente um coelhinho das Índias e chegou na casa dele numa gaiola. E ao meio-dia, ele que era inimigo desses procedimentos de criação de animais, abriu a porta da gaiola. E disse que quando voltou para casa ao anoitecer, encontrou ela tal a qual havia deixado. Encontrou o coelho lá dentro, grudado nas barras, temendo por causa do susto da liberdade. A gente espera que nesse período eleitoral a gente não tenha e não haja como esse coelhinho das Índias temendo as urnas ou o susto da liberdade. Mas essa semana tem um estanciano chamado Paulo Costa, que todos os anos ele faz uma pesquisa de como os estancianos se espalham no mundo, em todos os setores, na economia. Isso ele faz há muito tempo. Paulo, que já está com quase 80 anos, foi muito amigo em instância de grandes nomes da vida pública, político, mas mora há muito tempo em Vitória, no Espírito Santo. E ele, essa semana, nos remeteu, Zeno, uma lista de estancianos que vão disputar eleições fora daqui. E, segundo o levantamento dele, no Distrito Federal, Genaldo Barreto Andrade, que é advogado, vai disputar a eleição a deputado federal pela União Brasil. E Florencio José Silva, que foi assessor parlamentar do Senado, vai disputar a eleição de deputado pelo Podemos. Já no Acre, o advogado Antônio Carlos Santos Lima, que estudou inclusive no SESI, disputa a eleição pelo PSD. Em Tocantins, Rosa Célia Noronha, que é dentista, disputa a eleição a deputado federal pelo PSDB. Júlio Costa de Jesus, que é líder comunitário, disputa a eleição pelo MDB. E Joaquim Manuel Dantas, que já foi vereador em Palmas, disputa a eleição a deputado estadual pelo PSD. Já na Paraíba, Carlos Davi Cavalcante Silva, amigo da gente, amigo meu, amigo de Carlos Eloy, conhecemos ele lá, que é economista, disputa a eleição a deputado federal pelo PCdoB, nessa frente com o partido. Lorival Lima, que é um artesão, disputa a eleição pelo PT de Patos. E José Dantas, que já foi vereador em Areias, disputa a eleição pelo PT por lá. Loren Carvalho, da União Brasil, e José Passos Santos, do Podemos, disputa a eleição no Mato Grosso. E Hermes Santos disputa a eleição no Ceará. São estancianos que estão por aí. E eu agradeço as informações do meu amigo de sempre, né? Mandando um abraço para ele, que ele disse que todos os sábados nos ouve. Mas é bom a gente passar essa informação a título de mera curiosidade, mas a gente torce que esses estancianos se dê bem pelo mundo, dentro desse sistema de desvinculação, né? Um sistema de desvinculação para que os calados não se tornem perguntadores,
para que os visados pela opinião não se tornem opinantes, para que não se juntem a sós, nem junte a alma os seus pedaços. O sistema divorcia tanto a emoção e o pensamento, como divorcia o sexo, o amor, a vida íntima e a vida pública, o passado do presente. E se o passado não tem nada a dizer ao presente, a história pode ficar adormecida, sem incomodar no roupeiro onde o sistema guarda os seus velhos disfarces. Porque o sistema esvazia-nos a memória, ou enche-nos a memória de lixo. E assim nos ensina a repetirmos a história em vez de a fazermos. E como dizia Eduardo Galeano, as tragédias repetem-se como farsa. Anunciava, inclusive, uma velha profecia. Mas entre nós é pior. As tragédias parecem que se repetem como tragédias. E nesse país, provavelmente nenhum setor foi tão atacado durante o governo que está aí, quanto o setor cultural. Porque o desmonte das políticas públicas começou cedo, com o fechamento do Ministério da Cultura, reduzindo a um subpasta do Ministério do Turismo, sem levar em conta as especificidades de cada um. E em 3 anos de desmandos, além das dificuldades de acesso de artistas à Lei Rouanet, também foram registrados quase 200 casos de censura nesse país, partindo do Executivo Federal, conforme levantamento feito não por mim nem por Bel, mas pelo movimento brasileiro integrado pela liberdade de expressão artística. Agora o governo investe novamente contra a classe artística, vetando a lei Paulo Gustavo, que representa um respiro para os fazedores de arte após esses 2 anos de pandemia. E Bel Cassiano, que é artista, sabe o que passou durante esse tempo de pandemia. E o argumento desse governo para vetar a lei, que destinaria quase 4 bilhões aos estados e distritos federais, municípios, para atenuar os impactos causados pelo Covid no setor cultural. A desculpa foi que o país está precisando desses recursos para investir no agronegócio e nas santas casas. E o presidente chegou a dizer que o dinheiro da nova lei seria desviado para figurões que ficaram sem os recursos da Lei Rouanet. Isso numa alusão a Maria Bethânia e uma série de pessoas que receberam recursos da Lei Rouanet. O que Bolsonaro não disse é que esses recursos não estão sendo desviados para a cultura. Eles são, na verdade, provenientes do Fundo Nacional de Cultura, que tem como fonte principal o Fundo Setorial de Audiovisual, cujos recursos foram contingenciados pelo governo federal. Portanto, o que a lei pede é o destravamento de recursos para reanimar um setor que agoniza aqui, ali, acolá e aqui em instância também, e que é de vital importância para o passado, para o presente e para o futuro desse país. No Brasil, o setor cultural emprega, sabe quantas pessoas, Bel? Quase 5 milhões de trabalhadores. E isso, na economia, corresponde a 4% do PIB nacional. Mas olha, somente lá em 2020, no primeiro ano lá da Covid, mais de 900 mil trabalhadores do setor cultural foram afetados pela pandemia. Mas não é segundo eu, nem segundo Bel, não é segundo IPEA. Portanto, derrubar o veto a essa lei, Paulo Gustavo, representa a possibilidade de construção de uma nova política pública e permanente política para a cultura. E nunca é demais lembrar que nos tempos mais sombrios de isolamento e desolação, promovido pela Covid, meu amigo e minha amiga que me ouve agora, foi a arte que nos ajudou a manter viva a esperança em dias melhores. Foi na música, nos filmes, nos livros e apresentações online, inclusive aqui em Instância, que encontramos um pouco do conforto e a comunhão com o mundo exterior e com nossas raízes como São João.
que o governo, que o Congresso, e precisamos pressionar também os sergipanos. Entenda a necessidade urgente de derrubar esse véu. Porque a cultura não é só entretenimento, é um instrumento de fortalecimento da autoestima, de promoção da paz e do respeito às diferenças. Com inteligência e planejamento também pode gerar muito emprego, muita renda, ajudando a recuperar a combalida economia nacional. E por falar em economia, não custa nada, mesmo sabendo que nossos ouvintes são aqui a província restrita, tocar num assunto que devia enojar, indignar e levar os brasileiros a pensar seriamente no que está acontecendo nesse país. Porque alguns produtos na lista de compras feita pelos militares, que foi divulgado pela imprensa, quem divulgou aqui a semana passada, que vieram ao conhecimento do público, deixam em dúvida se a dispensa a ser abastecida era a dos quartéis ou de alguma coisa mais parecida com casa de saliência. Leite condensado, uísque, picanha, Viagra e até próteses penianas figuram nessa lista de aquisições feitas também pelos militares, os guardiões da pátria. Não foi nenhum dono de casa de saliência que comprou isso, não. E com todo o respeito que as profissionais do ramo têm. Mas qual é o problema de militares tomarem Royal Salute, meu caro Belo? Para aquecer as turbinas ou incrementar a brincadeira mais antiga do universo com leite de moça? Qual o problema, Zé? Nenhum. Desde que a orgia verde-oliva não fosse bancada com o dinheiro da gente. Porque aí é crime. Mas aí vem a pergunta, e militar comete crime? Pressupõe-se que não. E quando vimos ser noticiado que foram gastos, olha, 3,5 milhões em recursos públicos para compra de pênis infláveis. Nós temos a nítida sensação, meu belo Cassiano amigo, de que alguma coisa está sendo introduzida nos nossos monossílabos sem acento. Foram 60 próteses penianas, que variam entre 10 e 25 centímetros, viu, Belo? Sinta coisa. E que custam entre 50 e 60 mil reais cada unidade. Além disso, também foi apurada a compra de 35 mil comprimidos de Viagra, o famoso azulzinho, para ajudar os militares cuja bandeira se mantém a meu mastro. E houve também um desvio de verba pública destinada ao combate à pandemia, que foram utilizados na compra de picanha, filé mignon. O que é isso? Um escárnio retumbante diante de uma grande parcela da população que passou a condição de miserabilidade. E parece que a mamata não acabou. Pelo menos para os defensores da honra e da soberania nacional. Porque nós vemos que, ao se queixar do exagero em torno do protesto feito contra essa farra sexual bélica, o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, disse: eu não posso usar Viagra não, O que são 35 mil comprimidos de Viagra para 110 mil velhinhos que não tem nada no bolso? E ele também deve pensar que são 19 milhões de pessoas passando fome graças à gestão do governo que ele faz parte. Para 212 milhões de brasileiros existentes, 19 milhões estão na miséria absoluta. Não é nada. Não é, general? O relativismo no julgamento e a seletividade da comoção são características inatas dos juízes dos tribunais de exceção.
A cara nem arde, também a certeza de que a autoridade que a farda lhe confere é capaz de silenciar manifestações mais incisivas, como deveriam haver contra essa sacanagem militarizada. E também, há que se dizer, veio à tona que as Forças Armadas reservaram R$546 mil para a compra de quê? Botox. Ô Bel, para onde vão as suas rugas, meu caro cantor desempregado? E alegaram que era o quê? Para fins medicinais e não estéticos, viu? E assim como o Mourão, o senhor Bolsonaro também entende que tudo isso não é nada. E não é mesmo, né, Zé? Principalmente para um governo autocrata, cujo conceito de ética, de moral e honestidade se baseia apenas em suas próprias convicções. E daí? Até porque não podemos mesmo existir corrupção onde pode estar personalizado na figura de um presidente cuja política se confunde com ações pessoais. Comer gente com dinheiro de auxílio moradia fazer rachadinha, usar assessores como laranja, condecorar milicianos como heróis desse país. São algum exemplo do caráter distópico inato desse governo que está aí. E enquanto os generais militares estão, digamos assim, de pau novo, o povo vai ficando cada vez mais impotente diante da sodomização social a qual é submetido sob a gestão do capitão Messias. E os militares que compõem o atual governo não são dignos de confiança do povo brasileiro, não. Muito pelo contrário. Demonstra o total desrespeito e desprezo por aqueles pelos quais deveriam zelar pela segurança e bem-estar. Aqueles que pagam seus salários, suas aposentadorias integrais, o seu filé mignon, o seu bom uísque e o seu Viagra. O militarismo bolsonarista é inimigo da nação e não se deve prestar continência para general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com a prótese peniana na mão. Não vamos perguntar em que país é esse. Vamos lembrar do morto Eduardo Galeano, que dizia: as pulgas sonham em comprar um cão, e os ninguém como deixar a pobreza. Que algum dia mágico de sorte chova a boa sorte e a cântaros, mas a boa sorte não chove ontem, não choveu ontem, não chove hoje, nem chove amanhã, nem nunca. Nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte, para mais que os ninguém a chame mesmo que a mão esquerda coce ou se levante com o pé direito, ou comece o ano mudando de vassoura. Porque nesse país, como era no Uruguai, os ninguém, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguém, os nenhum, correndo solto, morrendo a vida, fudidos e mal pagos, que não são, embora sejam, que não falam idioma, falam dialetos, que não praticam religião, praticam superstição, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não tem cultura, tem folclore, que não tem cara, tem braços, que não tem nome, tem número, que não aparece na história universal, aparece nas páginas policiais da imprensa local, os ninguém, que custa menos do que a bala que os mata, ou da prótese peniana do general Mourão. E como ficamos aqui por Eduardo Galeano, lembremos lá do coelhinho que ele ganhou de presente. Vamos abrir a gaiola de todos os coelhinhos da Índia. Que essa conspiração contra a nossa liberdade. Eu me lembro agora, para terminar, de Deda, quando conheci Deda, de Genal, que me apresentou. Deda era da Juventude Franciscana, Juventude Shalom. E de Genal gostava de ler um texto de Juan Gelman, que perguntava: quem são os meus companheiros? E no texto Juan dizia que às vezes encontra homens que têm cheiro de medo. Ele encontrava esses homens em Buenos Aires, em Paris, no Nordeste do Brasil, em qualquer lugar, e sente que esses homens não são seus contemporâneos. Aí contavam a história de um chinês que há milhares de anos escreveu um poema sobre um pastor de cabras que está longe, muito longe da sua mulher amada, e mesmo assim
pode escutar no meio da noite, no meio da neve, o rumor do pente nos cabelos dela. E lendo esse poema remoto, Juan comparava que assim, que ele sim, que a eles sim, que esse poeta, esse pastor e essa mulher são seus contemporâneos. Que a gente continue ouvindo o rumor dos companheiros da gente nesse país urgente, antes que penianamente a dor cívica nos seja violentada. Bom dia.